Esta é a minha colónia de formigas colheteiras. Apesar de ter começado num tubinho minúsculo, ao longo dos últimos 30 dias a colónia expandiu-se para um nível completamente novo. Ao longo do mês documentei o seu modo de vida, incluindo a caçar, a construir abrigo, a comer e muito mais. Até introduzi predadores e presas para simular cenários do mundo real na natureza. Para perceber como tudo isto começou, temos de voltar ao dia 1, em que a minha colónia inteira estava toda confinada num único tubo. Por mais pequena que seja, já são extremamente poderosas. Para demonstrar isto, vou pôr uma larva de farinha viva lá dentro. A colónia entrou logo em modo de defesa e as operárias cercaram a larva. Enquanto metade das formigas usavam as mandíbulas para esmagar o exoesqueleto da larva, a outra metade juntou-se à volta da rainha e das larvas para as proteger da potencial ameaça. Com os ferrões, injetaram um veneno potente na larva para a paralisar. A larva de farinha não teve hipótese, e o seu único propósito agora era servir de alimento à minha colónia ao longo dos seguintes dias. Mas dava para ver que a colónia estava a ficar grande demais para este tubinho e até estava a tentar abrir um caminho para fora. Por isso achei que era boa altura para os mudar para uma casa maior. Este é um ninho híbrido e vai ser a nova casa deles. Então liguei uma tubagem de vinil e pouco depois uma das formigas começou a caminhar em direção ao novo ninho. Depois de o descobrir, voltou a casa para contar ao resto da colónia sobre a terra recém-descoberta. E devagar, ao longo do resto do dia, mudaram-se todos para o ninho. Deixei a colónia habituar-se à nova casa durante uns dias, mas já ao dia 6 já estava farto de olhar só para as formigas no ninho de plástico. Por isso, quis construir o primeiro habitat do mundo real, com presas e predadores vivos. Um deserto. Para a construção, montei um substrato começando por uma camada em drenagem e depois juntei uma mistura de areia e fibra de coco para o chão. Por fim, acrescentei pedras, madeira e cactos para fazer parecer, sabes, um deserto, não é? O deserto estava pronto, por isso liguei as formigas com o tubo de vinil e rapidamente um outro par de operárias se aventurou pelo território inexplorado. Para dar à colónia uma razão para explorar mais fundo este deserto, espalhei um pouco de comida favorita delas pelo habitat, sementes de dente de leão. E digamos que essas sementes puseram as formigas a invadir o deserto em massa e toda a gente fazia a sua parte para levar comida de volta à rainha. Mas uma das formigas foi um bocadinho longe demais pelo deserto e deparou-se com este pequeno poço. Achando que não era nada, tomou a pior decisão da sua vida e entrou nele. Algo estava a atacar a formiga e a formiga nada podia fazer. Sabes, mais cedo nesse dia eu tinha posto lavas de formiga-leão no deserto. Estes tipos fazem buraquinhos na areia e esperam que uma formiga azarada como este tipo caia lá dentro. Mas esta formiga não ia morrer sem dar luta e agarrou-se com as mandíbulas. A formiga-leão estava mesmo a perder e nem sequer tinha a formiga bem agarrada. Mas a formiga-leão é mais esperta e usou a sua capacidade de escavar para puxar a formiga para debaixo da areia, para nunca mais ser vista. Apesar das formigas gostarem do deserto, tinham de ter cuidado para evitar os predadores mortais. Enfim, eu queria juntar a este habitat uma presa com o tema deserto para dar às formigas uma boa fonte de proteína. Por isso deixei-me apresentar estes feijões saltitões mexicanos. Estes tipos podem parecer apenas sementes gigantes, mas na realidade mexem-se. Isso porque cada dentro de um destes feijõezinhos está uma lagartinha que acabaria por se transformar numa bela traça. Mas estas lagartas não se vão transformar em traças, porque as formigas vão comê-las. Para ser sincero, pensei que as formigas iam simplesmente cercar os feijões saltitões e abrir caminho para dentro deles. Por isso, tive de expor a presa suculenta lá dentro, cortando-os eu próprio e pondo-os mesmo lá dentro da colónia. E é seguro dizer que as formigas se deliciaram com as lagartas de membrana mole. Conseguiam partir ao meio com as suas mandíbulas. Ok, isto é bastante brutal, para ser sincero. As colónias começaram devagar a acumular reservas de comidas na base, com sementes e as lagartas. E claro, o excesso de comida levou a rainha a começar a pôr cada vez mais ovos. E ao fim de apenas um dia, a população da colónia estava prestes a disparar. Por isso, para me preparar para todas as formigas novas, vou construir outro habitat inteiro para as formigas explorarem, com predadores e presas completamente novos. Então, neste terrário de forma bastante estranha, vou construir uma floresta tropical. Sinceramente é um bocado complicado de explicar como a construir, por isso vou só mostrar clipes acelerados e aqui está. Primeiro vou encher esta floresta tropical com umas sementes de erva azul do Kentucky. E depois também tenho umas moscas da fruta sem asas para as formigas terem ainda mais comida.
Claro, onde há comida, as formigas aventuram-se e poucos minutos depois as formigas já estavam a invadir o novo habitat. As moscas da fruta sem asas tinham o tamanho perfeito para as formigas caçarem e literalmente uma única formiga conseguia levá-las à volta do ninho. Mas isto não era só uma terra de sonhos cheia de comida. Há predadores aqui e esta formiga está prestes a descobri-lo de maneira mais difícil. Com uma curva errada, a formiga dirige para uma planta carnívora. A formiga pisou ao de leve sem saber que a vida lhe podia acabar a qualquer momento. Tolamente caiu no engodo, já que as plantas carnívoras produzem um néctar doce para atrair insetos. Enquanto a formiga estava ocupada em inspecionar a planta, a armadilha começou devagar a fechar a boca, sem deixar hipótese de fuga à formiga. Dava para ver a formiga a mexer-se ligeiramente lá dentro, mas ao longo dos próximos dias, a planta carnívora vai produzir um tipo de ácido que vai dissolver a pobre formiga em nada. Mas as plantas carnívoras não era a única coisa que as formigas tinham de acautelar, porque estou prestes a introduzir um predador feroz na floresta tropical. Algo ameaçador com excelente visão e presas afiadas e venenosas. Toda a gente dê as boas-vindas ao Jeremy, a minha aranha saltitona. Já não dou de comida ao Jeremy há dias, por isso espero que comece logo a comer as formigas. Espera, o quê? Afinal o Jeremy é um bocadinho tímido com a câmara e foi logo esconder-se numas plantas. Tentei empurrá-lo cá para fora para filmar a comer algumas formigas, mas ele escondeu-se e foi para outro sítio onde nem sequer conseguia ver. Bem, o Jeremy está nesta floresta tropical e quando ele resolver sair é bom que estas formigas tenham cuidado. Agora era dia 23 e eu queria simular algumas catástrofes naturais. Não só floresta tropical, mas também no deserto, para ver como as formigas iriam reagir. Claro, lá no deserto vou criar uma tempestade de areia, por isso fui buscar o meu secador de cabelo e liguei-o. A areia começou a voar para todo o lado e as formigas que andavam a explorar tiveram de fazer os possíveis para se agarrarem aos grãos de areia que conseguiam. Mas lá na floresta tropical tinha começado a entrar no voeiro e uma trovoada apareceu do nada. Esta chuva vai ter um papel vital para garantir que a colónia de formigas tem água suficiente para se sustentar por inteiro. Estávamos a chegar ao fim da simulação de 30 dias e hoje, no dia 28, queríamos ver como as formigas iam responder a um intruso no ninho. O intruso que vou pôr no ninho é esta barata dúbia. Por isso tirei o vidro e meti a barata lá dentro. De imediato, ela rastejou para o fundo do ninho onde não haviam formigas. Para ser sincero, pensei que as formigas iam cercar logo a barata, mas demorou uns minutos até a primeira formiga sequer fazer contacto com ela. A formiga ficou cheia de medo e caiu de costas, mas a barata estava igualmente assustada e correu até à saída do ninho. Depois rastejou para fora, para o mundo do deserto, para nunca mais ser vista. Ainda bem que a rainha ficou ilesa e a colónia conseguiu viver mais um dia. Ao longo dos 30 dias, as formigas passaram de um tubo minúsculo para um ninho próspero com vários ecossistemas. Apesar de alguma das formigas se terem perdido para os predadores, as sobreviventes conseguiram prosperar até ao dia 30. Já agora este é apenas o meu 5º vídeo de sempre, por isso se gostaste subscreve porque significa muito para mim. Vou fazer mais vídeos sobre estas formigas no futuro, por isso comenta o nome para a colónia e algumas ideias. Obrigado por assistires.